Olá pessoal, mais uma aula para vocês aqui de Geografia Física, mais uma aula novamente de atmosfera, né? Primeira aula, como eu falei para vocês, era só a introdução dos ambientes da Terra: litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera. Nós já estamos no terceiro ambiente, que é o ambiente atmosfera. As próximas aulas será sobre hidrosfera, o último ambiente da Terra, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, sobre o nosso assunto atmosfera, como eu falei para vocês, a primeira aula foi só introdutória, vamos falar agora basicamente só de clima, não é? Só de clima. Na aula anterior nós fizemos a diferença entre, se eu até aconselho vocês a assistirem novamente, né, caso não tenha alguma dúvida, entre clima e tempo, né? Tempo seria momentâneo e clima seria a sucessão de tempo, né? Então a gente entende clima, né, como condição da atmosfera. Lembrando, nós estamos falando de quê? Estamos falando de atmosfera. Então, a condição da atmosfera é o clima, né? Essa condição ela pode ser fria, ela pode ser quente, ela pode ser úmida, ela pode ser seca, como a gente falando para vocês. A grande massa de ar que envolve a Terra, ela pode estar quente, isso vai variar de lugar para lugar, né? De região para região. Ela pode ser quente, ela pode ser fria, ela pode ser úmida e ela pode ser seca. Beleza? Lembrando, aqui é uma coisa ligada à outra. Hidrosfera, biosfera, atmosfera e litosfera é uma coisa relacionada com a outra, não é? A atmosfera, ela influencia diretamente a vida na Terra e ela também é influenciada por essa vida, né? Ela influencia e é influenciada. E ela é influenciada pela litosfera e ela também influencia na litosfera. Beleza? Como, por exemplo, a gente vai ter os fatores climáticos, né? Que até já falamos para vocês na aula anterior. Os fatores climáticos são aqueles fatores que interferem no clima, né? Que modificam o clima, beleza? Então, quais são esses fatores climáticos, pessoal? A gente tem a latitude, a altitude, as correntes marítimas, as massas de ar, maritimidade e continentalidade, que a gente vai ver com mais calma. Como, por exemplo, a latitude, pessoal. O que é latitude? Latitude, lembra lá daquela aula de cartografia, que a gente tem até uma aula aqui para vocês, né? Latitude e longitude. Latitude é o quê? É a distância em graus, lembrando que a gente tem a Terra como um geóide, não é? Ela é um geóide, a fórmula correta dela, mas a gente costuma chamar que é uma esfera. E toda esfera, como vocês sabem, tem 360 graus, né? Então, a gente chama de latitude a distância em graus, a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador, né? De qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Então, como a latitude influencia no clima? Essas regiões, né, mais próximo da linha do Equador, elas sofrem mais radiação solar, como vocês percebem aqui, ó. Elas sofrem mais radiação solar, isso o ano todo, né? Então, por elas sofrerem mais radiação solar, por elas estar mais próxima da radiação solar, como a radiação solar bate de forma mais forte, então a temperatura, que é um elemento do clima, né, temperatura, um elemento do clima, ela é mais elevada, beleza? Em contrapartida, nas regiões polares, a temperatura é mais baixa. E no entremeio ali, entre a região polar e a região equatorial e tropical, a gente tem os climas chamados temperados, né? Então aqui a gente tem o clima polar, clima temperado e clima equatorial. Aqui muito quente, aqui muito frio e aqui meio lá e meio cá. Beleza, pessoal? O outro fator climático, altitude, né? Altitude. E aqui a gente vai explicar com mais calma como a altitude interfere no clima. Pessoal, essa radiação solar que vocês veem aqui, ó, que ela chega na litosfera, né, quando ela chega nas camadas de rochas, nos solos, e na biosfera também, né, quando ela chega na vegetação, ela penetra nessa região, penetra nas camadas de água, nas camadas de rochas, elas na própria vida, né, ela penetra e ela é irradiada, né? Ela é irradiada, né? E essa irradiação gera calor, beleza? Essa irradiação gera calor. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma vegetação, né, biosfera, aqui a gente tem solo, litosfera, aqui a gente tem um corpo de água, hidrosfera. Então a radiação solar chega aqui, quando ela chega, ela penetra nessas áreas e ela é irradiada. Quando ela é irradiada, ela libera calor, né? Então quanto mais ela
sobe, né? Quanto mais esse calor volta para a atmosfera, ele vai perdendo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo, ele vai diminuindo. Trocando em miúdos, quanto mais próximo eu estou do nível do mar, né, mais eu vou ter irradiação, mais eu vou ter calor. Quanto mais distante eu estou do nível do mar, mais esse calor foi perdendo força, mais esse calor foi ficando ameno, né? Como vocês percebem aqui, ó. Aqui tem muita irradiação, porque teve muita penetração de raios solares. Aqui já tem um pouco menos e aqui bem menos, né? Por isso que regiões mais elevadas são mais frias. Como vocês percebem, a cidade de Santos ela fica no nível do mar. Ela é bem mais quente. A cidade de São Paulo, que já fica na Serra do Mar, ela é bem mais fria, né? Até chamado clima tropical de altitude, o clima de São Paulo. E Campo do Jordão, que já é bem mais elevado, é bem mais frio. No Nordeste, a gente tem, por exemplo, o contraste entre as cidades de... Aqui no Piauí, a gente tem a cidade de Pedro II. No Ceará, tem a cidade de Viçosa, Tianguá e Ubajara, que são bem frias. Por quê? Porque fica no final da Chapada da Ibiapaba, com altitude bem elevada. Como a altitude é bem elevada, vamos lembrar para cá, a temperatura é bem baixa. E ao seu redor, né, tem as cidades que ficam no sertão, numa região bem baixa, né, as regiões bem baixas. Então o calor é muito elevado, a temperatura, elemento climático, é bem mais elevado. Beleza, pessoal? Por que eu estou pontuando isso aqui? Para vocês não confundirem fator climático que interfere no clima com elemento climático que compõe o clima. Certo? Vamos para cá. Correntes marítimas são mais um dos fatores climáticos. E como as correntes marítimas interferem no clima, pessoal? Ora, de acordo com o seu movimento, né, com elas vão se movimentando, as correntes marítimas ela pode ser mais fria, principalmente as aqui, ó, bem próximos das regiões polares, essas mais azuis, e elas podem ser mais quentes, né? Então, por isso que elas vão interferindo nas regiões em que elas vão, as quais elas se movimentam, né? Pode ficar o clima mais frio, pode ficar o clima mais quente. Massas de ar, né, que são esses grandes bolsões de ar. As massas de ar, pessoal, elas têm vida própria, né? Elas têm características próprias, né? E isso está muito relacionado com a região da qual elas são originadas. Como, por exemplo, as massas de ar que atuam no Brasil são essas 5, né? Quando a gente for estudar climas, tipo de climático, vocês vão lembrar dessas 5 massas de ar que atuam no Brasil, né? E elas podem ser oceânicas, elas podem ser continentais, elas podem ser úmidas, elas podem ser secas, certo? Elas podem ser quentes e elas podem ser frias, né? Isso vai variar de acordo com a região da qual elas são originadas. Bora dar um exemplo. Como ela pode ser úmida, pessoal? Elas são úmidas quando elas nascem em regiões oceânicas, né? Quando elas nascem no mar. Aqui a gente tem a massa de ar equatorial atlântica e a massa de ar tropical atlântica. Elas nascem no mar. Como elas nascem no mar, elas são úmidas. Aqui a gente tem a massa de ar tropical continental, né? Que ela nasce no continente e ela é seca. Aí, pessoal, um asterisco bem grande aqui, ó, para essa massa de ar. Ela é equatorial continental. Ela é seca? Deveria ser. Mas ela é úmida. Por que ela é úmida? Por causa da evapotranspiração da floresta amazônica, né? Da grande transpiração da floresta amazônica que vai fazer com que ela seja úmida, beleza? Que ela seja úmida. Por isso que o clima dessas regiões aqui, de Manaus, de Belém, ele é quente e abafado, né? Por causa do abafado, por causa da umidade. Né? Muito úmido aqui por causa da floresta, da transpiração da floresta. E a massa de ar, ela pode ser quente e ela pode ser fria, né? Quando ela nasce em regiões equatoriais e em regiões tropicais, ela é quente. Por quê? Bora voltar para cá, ó. Por causa da latitude, por causa da radiação solar. Quando elas nascem em regiões polares, ela é fria, por causa daquele efeito lá da latitude. Beleza? Tranquilo? Bora para frente, né? Pessoal, e por que eu coloquei essa pressão atmosférica e esse nome aqui vermelho bem forte? Para vocês não confundirem também, não é? Pressão atmosférica não é um fator climático.
Pressão atmosférica é um elemento do clima, beleza? Pressão atmosférica é um elemento do clima. E ela nos ajuda a entender outro fator climático que eu vou explicar já já, né? Mas primeiro bora entender o que é pressão atmosférica. Como eu falei, a atmosfera é a camada de ar que está sobre nós, né? Está sobre a Terra. E a atmosfera, ela exerce uma força sobre os corpos que estão aqui, ó, sobre os corpos que estão na Terra, né? Essa camada de ar que envolve a Terra, ela exerce força sobre esses corpos que estão aqui. E essa força que nós vamos chamar de pressão atmosférica, que pode ser baixa e pode ser alta. Ela é baixa quando o quê? Ela é baixa quando a temperatura é elevada, beleza? Quando a temperatura é elevada, ela é baixa. Quando a temperatura é baixa, né, é inversamente proporcional, né? Temperatura elevada, pressão atmosférica baixa. Temperatura baixa, pressão atmosférica alta. Vamos para cá, pessoal. Ó, vocês percebem, aqui ó, eu tenho um monte de galhos, né? Esse monte de galhos está aqui, imagine que é uma fogueira antes de ser acesa. Aí vai o sujeito lá e começa, risca o fósforozinho dele ou isqueiro e começa a colocar fogo, né? Aquele fogo vai queimar aquela matéria que vai gerar calor. Aquele calor vai aumentar a temperatura. Esse calor aqui, ó, ele vai fazer com que os vapores de ar, né, que estão sobre ele, né, os vapores de ar que estão sobre ele, eles dissipem. Ou seja, eles diminuem de tamanho. Quando eles diminuem de tamanho, eles são elevados, eles sobem. Não é? Não, quando eles diminuem de tamanho, a pressão atmosférica diminui. Né? Se a pressão atmosférica diminui, ela sobe. Beleza, pessoal? Então, presta atenção. Quando eu coloquei fogo, quando eu estava aqui, a temperatura estava baixa. Não é? Se a temperatura estava baixa, os vapores de água estavam na dele, de boa, sossegados. Né? Então, temperatura baixa, pressão atmosférica alta. É ao contrário, não é inversamente proporcional. Temperatura baixa, pressão atmosférica alta. Aí fui eu lá, coloquei fogo. Né? Quando eu coloquei fogo, aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, os vapores de ar diminuíram de tamanho. Né? Se eles diminuíram de tamanho, a pressão atmosférica diminuiu. Então é ao contrário, beleza? Temperatura maior, pressão atmosférica menor. Certo? Isso nos ajuda a entender, pessoal, isso aqui, ó, né? Nos ajuda a entender como é que vão se formar os ventos, né? Presta atenção, pessoal. Se a temperatura é baixa, né? Temperatura baixa, a pressão atmosférica é elevada, né? Se a temperatura é elevada, a pressão atmosférica é baixa. Como aqui, ó, temperatura baixa, pressão atmosférica elevada. Temperatura alta, pressão atmosférica baixa, beleza? O que vai acontecer? Sempre quando você coloca fogo em algum lugar, né? Você pega aqui a sua fogueira e coloca fogo, começa a ventar, né? Você pensa, que obra desgraçada é essa, né? Tava de boa aqui e começou a ventar só para apagar o meu fogo, né? Por que faz isso, pessoal? Porque os vapores de ar que estão aqui, eles sobem. Quando eles sobem, vem outro para o lugar, né? Sobe e vem outro para o lugar. Vai nos ajudar a entender os ventos. Ele nos ajuda a entender os ventos, né? Como vocês percebem aqui, ó, os ventos são o quê? São movimentos de massa de ar. E os movimentos de massa de ar eles acontecem de onde a pressão atmosférica está alta para onde a pressão atmosférica está baixa. Aqui tem uma proporçãozinha aqui, ó. Imagine que aqui eu tenho uma fogueira sem estar acesa e uma fogueira acesa, não é? Então, esses vapores de ar sobem, vem vapor de ar para cá, não é? Pressão atmosférica alta para onde está baixa. Vento, pressão atmosférica alta para onde está baixa. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Lembra lá, fator climático é altitude. Fator climático, altitude. O que vai acontecer? Se aqui a altitude é maior, né? Altitude mais elevada, a pressão atmosférica ela vai ser mais baixa. Então o ar vai subir, como vocês percebem aqui, ó, o ar sobe. O que vai acontecer? Vem outro ar para o lugar dele, né? De onde a temperatura é menor e a pressão atmosférica é maior. Que vai explicar os ventos alísios, né? Que eles fazem isso, ó, os ventos alísios. Eles vão de onde a pressão atmosférica está menor para onde a pressão atmosférica está menor, né? Pressão atmosférica maior para onde a pressão atmosférica é menor. Certo, pessoal? E nos ajuda a entender também isso aqui, o fenômeno da maritimidade e da continentalidade. Como é que se explica isso, pessoal?
água e terra, eles perdem e eles ganham calor de forma diferente, né? A água, ela demora mais a ganhar calor e ela demora mais a perder calor. Enquanto a terra, ela ganha calor mais rápido e ela perde calor mais rápido. Bora dar um exemplozinho aqui, ó. Imagina que durante o dia, né, você sai e resolve se deitar, só se você estiver doido, né? Mas imagine que você faça isso. Você deite sobre uma estrada, né? Sobre um asfalto, sobre um calçamento, né? Sobre uma estrada de pissarra. Você vai lá e deita. Quando você deita, vai criar um monte de bolhas nas suas costas, obviamente, porque você estava ficando doido. Isso aqui é só um exemplo, né? Essas bolhas, por quê? Porque a temperatura é elevada. Por que a temperatura é elevada? Porque ali é solo, né? Ali é litosfera. E a litosfera, ela ganha calor muito rápido, né? Para você se aliviar daquele seu calor, o que você faz? Você corre para um rio, corre para um lago, corre para uma piscina, corre para a hidrosfera. Né? A hidrosfera, ela ganha calor de forma mais demorada. Né? Ela ganha calor de forma mais demorada. Em contrapartida, chegou a noite, né? A radiação solar diminuiu, aquela estrada que eu coloquei para vocês, né? O asfalto, o calçamento, a estrada de pissarra, ela perde calor muito rápido. Se você for se deitar lá, tá muito frio, porque ele perdeu muito rápido. Se você for para a piscina, se você for para o lago, se você for para o rio, aquela água ainda vai estar quente, porque ela demora a perder calor. Beleza? Isso vai gerar o quê? Diferença de pressão atmosférica. E se você mora numa cidade litorânea, né? Se você mora em São Luís, se você mora em Fortaleza, se você mora em Parnaíba, em Recife, isso vai sofrer efeito da maritimidade e continentalidade. O que é isso, pessoal? Aqui, ó. Aqui eu tenho o oceano, né, continente, e aqui o oceano, o mar, e aqui eu tenho o continente, né, a continentalidade e a maritimidade. Durante o dia, a litosfera, ela vai ganhar calor muito rápido, né? Ela vai ganhar calor muito rápido. E a hidrosfera vai ganhar calor também, porque está sofrendo radiação, mas não tão rápido quanto a litosfera. Isso vai gerar diferença de pressão atmosférica. Aqui vai estar muito quente. Se está muito quente, a pressão atmosférica é baixa. Lembrar, pressão atmosférica baixa, porque os vapores de água vão dissipar e vão subir. E aqui vai estar um pouco mais frio, né? Não frio, mas um pouco mais frio, e a pressão atmosférica vai ser maior. O que vai acontecer? Os ventos, movimento de ar, lembrar, ó, vento, movimento de ar, vão sair do oceano para o continente e vão dar uma refrescada no continente, diminuindo a temperatura, né? Diminuindo a temperatura do continente. Durante a noite, o continente, litosfera, vai perder calor muito rápido, perde calor muito rápido, e o mar, né, a hidrosfera, vai diminuir a perder aquele calor. Né? Aqui vai ser o contrário e vai gerar outra diferença de pressão atmosférica, só que é o contrário. Por quê? Porque aqui, pessoal, a pressão atmosférica ela vai ser menor, porque está mais quente, maior a temperatura, e aqui ela vai ser maior, por quê? Porque perdeu o calor muito rápido, a temperatura está baixa. E vai ser o contrário. Os ventos vão sair do continente em direção ao mar, beleza? Então o que vai acontecer? A amplitude térmica, que é a diferença entre o dia mais frio para o dia mais quente, ela vai ser mais baixa nas áreas litorâneas. Isso é até questão de prova. Eu tenho uma cidade tipo Cuiabá. Cuiabá é uma cidade de continente. Né? Então ela não sofre efeito da continentalidade e da maritimidade. Então o que vai acontecer? A amplitude térmica de Cuiabá ela vai ser muito alta. Por quê? Porque durante o dia é calor e durante a noite é frio. Durante o dia calor, durante a noite frio. Beleza? São Luís, ela já vai ser mais equilibrada, porque durante o dia não vai ser tanto calor, porque vai estar o mar lá refrescando. Né? E durante a noite não vai ser tão frio, porque vai estar o mar lá também fazendo o equilíbrio. Né? A amplitude térmica vai ser bem baixa. Lembra? Questão de prova. Cidades litorâneas, a amplitude térmica é bem menor. Cidades continentais, cidades sertanejas, cidades que ficam no sertão, a pressão atmosférica, a amplitude térmica ela é maior. E os tipos de chuva, pessoal, que a gente também tem que debater aqui e explicar para vocês. Não é? Lembrando, chuva é um tipo de precipitação. Beleza?
Quando a gente for estudar a hidrosfera, você vai entender melhor, né? Do ciclo hidrológico, no ciclo que a água faz. Desde a vaporização, a precipitação, que é uma das etapas, o escoamento superficial, os rios, né, rios principais, rios afluentes, e a infiltração que vai lá para o lençol freático, né, até voltar para o oceano e voltar novamente todo o ciclo. Né? Então, precipitação é uma das etapas do ciclo hidrológico. E a precipitação, como vocês veem aqui, ó, né, é o retorno da água que foi em vapor para a Terra, né? A água que foi para a atmosfera e volta em forma agora líquida, né? Por quê? Porque ela sofre a radiação solar, né? Ela sofre a radiação solar, ela vaporiza, quando ela for vaporizando, ela vai diminuindo a temperatura, ela vai chegando em forma sólida, em forma líquida, até voltar novamente para a Terra, beleza? E ela acontece dessas formas aqui, em forma de chuva, que é a que a gente mais conhece, em forma de neve, dependendo do lugar, não é? Se é uma região polar, se é uma região de alta altitude, então a temperatura é baixa, então vai ter neve, vai ter granizo, vai ter orvalho e vai ter geada, beleza? Isso vai ter as características de acordo com o lugar em que ela está. Numa região quente, por exemplo, não tem neve, né? Teresina não tem neve, Cuiabá não tem neve. Por quê? Por causa da alta temperatura. Né? Gramados, no Rio Grande do Sul já tem, não é? Por quê? Por causa da temperatura baixa. Beleza? Então, quais são os tipos de chuva que a gente tem, pessoal? A gente tem a chuva orográfica, né, que é uma chuva quando a massa de ar vem em direção ao continente e ela bate em alguma elevação, né, em algum relevo. Por exemplo, acontece com o litoral nordestino, né, a massa de ar tropical atlântica que vem em direção ao continente, ela bate na Chapada da Borborema. Quando ela bate na Chapada da Borborema, ela faz isso aqui, ó, ela eleva, né, ela sobe. Quando ela sobe, aumento da altitude, diminuição da temperatura, né? Quando ela sobe, diminuição da temperatura, ela vai se precipitar, né? Ela vai chover, né? Ela vai ficar por aqui mesmo. E essas regiões aqui, como por exemplo o sertão nordestino, fica sem chuva, né? Porque a chuva ficou toda aqui, ó, na zona da mata nordestina. Beleza? O outro tipo de chuva, pessoal, é a chuva frontal, né? Quando vem duas massas de ar, uma quente e uma fria, e elas se encontram, né? E ela é muito mais forte, né? Formam tempestades, muitos raios, né? Duas massas de ar contrárias se enfrentando, se encontrando e formando chuvas. E a gente tem as chuvas convectivas, que são principalmente as chuvas nordestinas, né? Quando a radiação solar bate em algum corpo de água aqui, ó, acontece a evaporação. Quando acontece a evaporação, ela sobe, ela vai diminuir a temperatura, ela vai se condensar e ela volta, né? Vai, volta, vai, volta, vai e volta. Por isso que é chamada de convectiva. Frontal, duas massas de ar se encontrando, contrárias, e orográfica quando bate um relevo e sobe. Certo? Então na próxima aula, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre os tipos climáticos. A gente vai falar dos tipos de climático do mundo e também do Brasil. No mais, meu salve e fiquem com Deus.